só essa questão da venda. Então, a venda sempre vai ser enviada até o período que foi atualizado. Então, como eu enviei a planilha ontem, ela foi... Ontem não, no dia 19, se eu não me engano. Não, foi ontem, quarta-feira. Como eu enviei ontem, que foi dia 20, então essa venda que está aqui é do dia 4, quando iniciou o ciclo, até o dia 19, que foi quando eu finalizei um dia antes da data de ontem, tá? Então, quais são as informações importantes que a gente tem aqui? Primeiro, a acuracidade do planejamento de venda está em 40%. O que isso significa? Se eu projetei vender 10 unidades e eu vendi só 4 até agora, eu estou com 40% de assertividade. Tá? Se eu tivesse vendido os 10, eu teria 100%. Então, fazendo essa lógica para tudo, hoje eu estou com 40% de assertividade. Então, é um número que a gente meio que já esperava que iria acontecer? Eu não vou mentir e falar que eu esperava 80% de assertividade, porque eu já sabia que não ia ser isso, tá? Mas aqui é um ponto que a gente precisa ter atenção, porque o que a gente precisa agora ter é uma assertividade maior para os próximos ciclos. Então, precisa começar a entender o que está acontecendo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um resumo aqui na aba do lado, mostrando por PDV como é que está a acuracidade por PDV. Então, por exemplo, eu vou pegar uma VD aqui, porque é o Ricardo que está aqui, né? Então, a VD aqui de Iguatu, por exemplo. A VD de Iguatu, ela teve 48% de assertividade no planejamento de vendas dela. Então, de tudo que ela falou que ela ia vender versus tudo que ela vendeu até agora, ela acertou 48%, tá? Aí, o que são essas nomenclaturas aqui? De baixa, média, alta e risco de ruptura. Quando eu pego essa assertividade de 48% aqui da VD de Iguatu, eu comecei a analisar por item, para verificar aqui. Mas tá bom, desses 48%, ela acertou 20%, ela acertou 100%, ela acertou 10%. Qual que é a volumetria disso em níveis de SKU? Então, o que ela acertou até 40%, ou seja, ela disse novamente que ia vender 10 e vendeu só 4, são 22% dos itens que ela passou no planejamento. O que ela acertou de 41% a 79% foram 17% dos itens. E o que ela acertou de 80% até 120%, ou seja, ainda passou 20% mais do que ela disse que ela ia vender, foi 32%. E o que passou dos 120% foi 29%. Então, o que isso aqui quer dizer pra gente? Aonde que a gente sempre tem que melhorar? A gente tem que sempre melhorar nessa alta aqui, onde eu acerto de 80% a 120%. Porque se eu ficar nesse range aqui, significa que o quê? Que a minha acuracidade cada vez mais está aumentando. O que é preocupante aqui? Se eu tô nessa de baixa e média, o que eu vou ficar? Com excesso de estoque. E se eu estou nessa de risco de ruptura, o que vai acontecer? Eu estou vendendo mais do que o projetado. O risco é que eu tenha ruptura para o próximo ciclo, porque eu estou vendendo um saldo muito maior do que eu estava considerando no meu planejamento de vendas. Que é uma situação, por exemplo, que aconteceu em Pedra Branca. A menina hoje de manhã, ela estava meio brava, falando, eu estou sem Lili, pelo amor de Deus, blá, 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 blá. Quando eu fui ver, ela colocou no planejamento de vendas dela que ela ia vender 5 Lilis. Certo. Só em 3 últimos dias finais do ciclo 4, ela vendeu 36. Então eu pergunto, como é que em 3 dias do último ciclo 4 ela vendeu 36 e ela colocou uma projeção de venda de 5? A Daiane, né? Ela chegou... vocês deram essa justificativa a ela? Sim, eu passei mensagem para ela, inclusive ela questionou, porque eu não estou recebendo, se o meu pedido chegou, se o meu pedido não chegou, que é justamente essa planilha aqui. E aí, lembra que eu até tinha comentado com vocês? É importante vocês compartilharem essa planilha com as meninas lá na ponta, para elas entenderem o acompanhamento. Então, pelo menos no caso dela, eu entendi que ela não recebeu essa informação. Porque se ela tivesse recebido essa informação, ela já conseguiria consultar por aqui. Que ela teria saldo, não teria saldo, quanto que ela planejou de venda. Então, isso daqui é importante compartilhar com elas. Sim, tá? sim. Aí, essa questão aqui, se eu olhar por canal loja, a nossa assertividade está de 42% no ciclo 4, e se olhar pelo canal VD, a assertividade está de 39%. Certo. Tá? Aí, o que eu fiz aqui nesse planejamento de vendas? Eu coloquei aqui uma análise.
Análise falando o quê? O que poderia estar dentro daquelas classificações. Então, por exemplo, aqui, quando eu seleciono aqui alta, de 80% a 120%, ele vai sinalizar aqui quais são os materiais que eu fiquei dentro desse range. Porque significa o quê? Que eu estou tendo uma assertividade boa. Tá. Então, se eu olhar aqui os itens que estão com baixa, que é até 40%, o que é isso? É ponto de atenção. Então, para os próximos planejamentos, o que é bom verificar? Qual foi o item que elas tiveram baixa assertividade? Para chegar nas meninas que estão fazendo o planejamento e falar: gente, olha, vocês erraram muito no ciclo 4A. Como é que vocês estão fazendo agora o planejamento desse item para o ciclo 5, ciclo 6? Porque senão a gente vai continuar fazendo os mesmos erros, tá? Aí, o que eu queria saber? Se realmente isso daqui, passando para vocês, faz sentido, se vocês conseguem ter um momento com elas para ir explicando, para ir melhorando a análise delas também. O que eu vou avançar nisso aqui? Eu vou começar a colocar categorias para dizer qual a categoria que ela está tendo mais assertividade, qual que é a categoria que ela está tendo menos assertividade, para ir corrigindo esses desvios que a gente está tendo. Portanto, o objetivo é justamente aumentar essa curiosidade do 80% a 120%. Enquanto a gente estiver aqui com esse risco de ruptura muito alto e baixa e média muito alto, a gente sempre vai estar gerando excesso de estoque e risco de ruptura de material. Tá? Adriana, eu acho muito bom isso que você acabou de falar, de colocar a categoria também, porque daí quando a gente for explicar para cada uma delas, a gente pode dizer o seguinte: vamos olhar a categoria perfumaria feminina, e aí, como tem a curva ali de curva A, B e C, aí a gente diz o seguinte: olha a curva A aqui, o que você está fazendo? Porque às vezes elas podem dizer: mas eu estou acertando. E quando a gente puxar aqui o dedo duro, aí eu vou dizer aqui na cara dela: você está acertando desse jeito aqui? E aí pronto, acabou. A gente vai botar o papel dizendo na cara. E aí? Agora me fala. E eu vou dizer um negócio para você, tá, Ricardo? A menor assertividade foi de curva A. É por isso que quando você falou isso, eu falei: cara, vai ser o cheque de dizer, porque eu tenho certeza que é isso que está acontecendo, porque quando eu pego o pedido delas que eu vou olhar, eu olho a curva A, eu olho lá e digo: cara, olha aqui o negócio que está distorcendo essa história. Isso. Então aí vai ficar um negócio melhor ainda. Isso. Aí o que acontece? Isso daqui, como era o primeiro mês, eu passei assim numa planilha. Mas o que eu vou fazer a partir dos próximos? Eu vou colocar essa informação dentro de um BI, que vai ser compartilhado com vocês para que vocês possam ir comparando o ciclo 4 com o ciclo 5, a assertividade de um item com o outro no mesmo ciclo, em outro ciclo, com outras lojas. Então vai ficar mais fácil de vocês irem manipulando. Mas na planilha, o arquivo em si, também vai ser possível extrair do BI para vocês terem a mesma informação que está aqui. Agora, o BI é para ser mais gerencial, para vocês irem colocando os filtros que vocês querem, por categoria, por curva, por loja, por VD, por material, vai ser muito mais efetivo nesse sentido. Agora, o que eu sinto ainda, tá, Jader, principalmente agora falando até de loja, elas ainda estão com muita dificuldade. Eu sei, Adriana. Mesmo, tá? Uma coisa que eu fiquei assustado foi com o Marcelo. Eu vim conversando com o Marcelo ontem, hoje. Foi ontem. E ele contando quando viu essa planilha, sem ter nenhum tipo de orientação da nossa parte ainda, né? Ele tá chegando agora, então ele não passou pelo processo antigo e tá chegando só com o novo. Ele olhou a planilha e já entendeu. Ele pegou no ar, que é projeção de venda. E as meninas ainda estão com certa dificuldade de entender. Então, se as coordenadoras estão com dificuldade de entender, imagino as gerentes. Porque se você não sabe, como é que você explica para alguém? Estava até conversando com Priscila de que eu ia fazer um vídeo o mais didático, como se eu estivesse falando com um bebezinho de 2 anos, da forma mais didática possível, tentar fazer um vídeo para repassar para elas, para sempre que elas tiverem dúvidas, elas recorrerem a isso. Mas eu tô falando sério mesmo, porque eu acho que vai ser o caso de fazer isso. A gente ainda, a Regina aqui em Iguatu, ela chegou a falar para o pessoal aqui no Store. É porque eu não tenho material do ciclo.
Aí eu fiquei falando, gente, como que ela não tem material do ciclo? Se tudo que ela pediu, praticamente 96% do que ela pediu, ela começou o ciclo com material. O problema não é que ela não tem material do ciclo, Ela é que a vendeu. assertividade dela foi muito baixa. A assertividade dela foi de 48%, é muito baixa. Então ela não vai ter mesmo o material, entendeu? Eu falei para Aí, elas, inclusive, eu falei para elas agora, Jada e Adriana, a gente teve kit Dia das Mães e Semana do Consumidor. Aí vieram, porque o pedido da gente, a gente não recebeu nada, acabou tudo, eu não tenho mais nada, tudo mais. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que foi que acabou? O tudo de vocês é tudo, tudo? Porque se acabou tudo, graças a Deus que a gente vendeu tudo e não tem mais nada. Agora eu vou descer lá embaixo, eu quero ver. Ah, não, Ricardo, eu tô falando que acabou Conexo, acabou Fortinado e tudo mais. Agora aí eu falei, você quer meu negócio? Se você tivesse colocado 5 vezes mais do que você pediu, já tinha acabado, porque o nosso cliente viu a oportunidade de ganhar dinheiro desse produto. O que vocês deveriam ter feito era o seguinte, limitar a quantidade. Agora chegou um, comprou quase tudo, e vocês vão dizer que a gente que você não comprou nada? Sabe? Aí, meu irmão... Adriana, oi? me diga aqui uma coisa. Começamos o ciclo, Regina sugeriu vender 100 unidades. Na primeira semana ela vendeu a 100. Vocês aí não vão fazer essa manutenção, não? Sim, a gente faz a manutenção, só que qual que é o problema? Muitas vezes, como são itens promocionados do ciclo, a indústria não está atendendo a gente a tempo antes de acabar o ciclo. E ainda tem aquele ponto, né, de que a gente trabalha com orçamento. Se 100% do orçamento foi utilizado, eu já nem deveria estar fazendo conta. Eu estou fazendo, tá? Não significa que eu não estou fazendo, eu estou fazendo. Mas esse é um ponto que precisa muita atenção. E outro ponto, a gente faz remanejamento de transferência. E a dor de cabeça que deram a gente nesse ciclo por causa dessa baixa assertividade de pedir transferência é fora da realidade. Eu nunca fiz tanta transferência na minha vida como no ciclo. Nunca fiz tanta transferência como no ciclo 4. Que era uma coisa que não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque a gente já faz a transferência antes de iniciar o ciclo. Só que o que acontece? Como foi muito baixa a assertividade, a gente teve que fazer transferência no decorrer do ciclo. E aí impacta tudo, né? Impacta na disponibilidade do material, impacta em ter que parar a logística para fazer a transferência, impacta no planejamento para ter que calcular a transferência tudo de novo, impacta em todos os tudo. Impacta para as meninas do comercial, que elas estão sem material. Então é muita... Aí a menina de Pedra Branca até achei engraçado, já pegou e falou assim, mas eu vendi mais do que estava lá. E agora eu sou a culpada? Eu falei, não, você não é culpada não. Ela tava muito brava, muito brava. Ela é brava, mas é uma das nossas, assim, gerentes que a gente mais... Eu falei, você não é culpada não, fique tranquila. Ei, e deixa eu te dizer que ela mandou um bom dia hoje pra mim, quando deu 2 minutos apagou e não falou mais então nada. Deve ser sobre isso aí, entendeu? Olha, quando ela dá bom dia pra mim, eu sei que é confusão. A menina é brava, viu? A menina tava lá indignada. É porque quanto mais você se doa pra um negócio, quanto mais você veste a camisa, como você toma pra si, mais indignada você fica, né? E ela é muito isso. Adriana. Só que o que acontece, sabe, Jader? O que elas têm que começar a olhar não é o copo que tá vazio, é o copo que tá cheio. E aquilo que ela falou, que ela disse que ela ia vender e ela não vendeu nada. Sim. Por que ela não trabalha em cima disso, entendeu? Sim. Ela tá com estoque lá de muita coisa que ela falou que ela ia vender e ela não vendeu. Sim. É verdade. Adriana, aí vamos lá, outra pergunta. Ainda falando em manutenção. Eu fiquei pensando depois, quando você me mostrou naquela nossa primeira reunião, várias lojas que não pediram Malbec, certo? Aquilo ali foi chocante pra mim e eu não parei de pensar. E aí eu pensei depois, não pediram, é um erro grotesco, sim, por parte delas, mas aí eu pergunto, e tendo essa situação, Malbec foi um exemplo, mas qualquer outra, e aí essa situação de não terem pedido um item que é A Plus Mega Power Hyper Dragon,
E a gente sabe que vai acabar se elas não pediram. Não existe nesse pedido a situação do setor, né? Ir lá e fazer essa correção, mesmo Sim. que... Mas aí eu sei, agora eu também, claro que entendo a sua parte quando você diz, ó, já vai ultrapassar o orçamento. Por outro lado, Adriana, já respondendo o que você ia responder, porque tem essa coisa do orçamento, por outro lado, se eu tenho lá 100 mil para pedir nesse ciclo X, certo? Desses 100 mil, 20 mil foi cancelado, 30 mil foi cancelado, que é possível, não estou falando nem de número fictício, não, da indústria. E aí, isso aí não pode ficar tipo como um crédito justamente para essa, apesar de que eu sei que você, agora eu perguntando e eu mesmo me respondendo, Adriana. Porque eu sei que o cancelamento você não sabe ali na hora, só vai saber depois. Isso. Ainda bem que ele já sabe tudo já. Já sei de tudo, Não, mas aí complementando o que você está falando, sim, a gente faz essa análise, realmente a gente acompanha o cancelamento, aí quando tem um cancelamento a gente já faz a reposição daquilo que está precisando, mesmo que não tenha a verba, a gente já faz a reposição, tá, Jara? Só que aí entra um ponto muito importante, que é o que a gente sofreu demais no ciclo 4 para poder fazer os pedidos do ciclo 5. A gente recebeu a maioria das planilhas depois do horário que a gente deveria ter recebido e depois do dia. Então, compromete o quê? Esse tipo de análise. Claro. Entendeu? Claro, óbvio. Então, esse tipo de análise... Hoje o Ricardo já devolveu todas as planilhas do CPLZ. Ele me devolveu em 10 minutos e eu já devolvi para ele, falando já de algumas coisas. Aí ele até colocou uma carinha, emoji assim, de tipo espantado. Eu falei, aqui é assim, bateu, já devolvo. Como não tinha um orçamento que o Jader passou depois, eu falei, caraca. Aí eu já passei aqui pro Marcelo. Marcelo, resolva essa bronca aqui para mim, para eu poder já devolver para a Adriana. E o restante eu já estou finalizando aqui. Pois é. Aí, então, o que acontece? Eles já me devolvendo, já vou ter tempo de olhar os itens de curva A, se foram pedidos certinho ou não, se tem alguma coisa que está muito estranha do histórico que tem, apesar da gente saber que o histórico é muito distorcido, mas pelo menos curva A, eu vou dar uma olhada para ver se realmente não está seguindo o que precisava, né? Porque curva A, independente do histórico, a gente sabe que ela sai. Então, precisa estar atento com relação a isso. E eu fiz aquela sinalização de colocar A++. Porque dentro da curva A são os mais que saem, tá? Isso eu fiz também. Tá bom. Adriana, aí, voltando aqui a um assunto que a gente já falou. Vamos lá. Pedimos... Regina pediu 100, ela acabou nos primeiros 2 dias. Aí você viu lá que acabou e culpa dela. Ela sugeriu erroneamente. Mas mesmo que ultrapasse o orçamento, você aí, como é que você está lidando com isso? Porque isso pode ser um produto curva A mais, Mega Power Tiranossauro, como pode ser um C. E aí, como é que você está lidando com isso? Porque o orçamento, se for do A, é aceitável você estourar o orçamento, porque acabou nos 3 primeiros dias ou na primeira semana, e você pode repor. Né? Não sei, aí já muda o conceito, a análise. Como é que você está lidando com isso? Isso, é justamente esse o pensamento que a gente está fazendo. A gente está acompanhando e verificando como é que está a questão dos itens de curva A, tá? A prioridade nossa é curva A, porque nunca sobra orçamento. E mesmo que cancele pedido, a gente sobra pouca verba, não é muita verba para a gente comprar. Mas independente da verba ou não, curva A gente sempre faz a reposição e faz o acompanhamento. Só que o ponto aqui problemático mesmo para a gente é a questão de atendimento da indústria. Porque se ela atendesse na semana seguinte que a gente coloca o pedido, pelo menos ainda chegaria com 10 dias para acabar o ciclo. Porém, se eles atendem 2 semanas depois, vai chegar com 3, 4 dias para acabar o ciclo. Aí não tem sentido. Não. Adriana, outra pergunta. E já tá chegando perto das 18 horas, então você já sabe que eu não tô muito bem. Mas vamos lá. Já sei. Já sabe. Aí eu pergunto, qual é a sua opinião de uma pergunta que eu vou fazer aqui sem nem ter pensado nela, mas eu vou fazer mesmo assim. De você entendendo que nós temos uma média de atendimento de 85%, por exemplo, de você ter essa gordurinha a mais como algo
que está considerando justamente o cancelamento da indústria? Uhum. O que a gente faz? É o estoque de segurança. O estoque de segurança a gente já calcula, tá? Então, na compra, quando a gente faz, lembra que você até me perguntou, Adriana, quanto é que você deixa de estoque de segurança para curva A, Sim, curva sim, B, curva C? sim. É a gordurinha. Essa gordurinha a gente já faz. Qual é o grande problema que eu enxergo aqui, tá, Jada? Foi a questão da baixa assertividade, porque mesmo que eu deixe uma gordurinha, eu estou deixando uma gordurinha em cima de um planejamento que está 48% assertivo. Tá. Então, se eu deixo uma gordurinha em cima de 5, o máximo que eu posso fazer é deixar uma gordurinha de 7. Só que se ela tem venda de 30, não tem como eu não deixar faltar. Vai faltar de qualquer jeito. Sim. Entendeu? Ok. Entendo e Aí, concordo. Um ponto que até provavelmente você não conseguiu ver, mas a nossa ruptura ela aumentou esse mês. Tá? Mas isso aí pra mim é a mesma coisa que você tá me dizendo que 1 mais 1 é 2. Isso aí vai acontecer mesmo. Isso. E aí o que eu fiz? Eu fiz a análise de quais são os itens que estão sendo sinalizados na ruptura. Porque para a gente entender o que foi que aconteceu. E o que aconteceu? Praticamente, acho que eu te passei, foi acho que 95% dos itens que estavam na ruptura são itens que não sugeriram venda. Certo. Que falaram que não iria ter venda. Então, se não iria ter venda, eu não fiz reposição, porque o saldo que eu tinha em estoque, teoricamente, iria durar. E aí, como conta a ruptura, cada dia que eu fico zerada, chegou o material, mas eu fiquei um período sem o material, porque eu não recebi de imediato uma sugestão de venda. Então, é o que a gente fala, esse impacto agora dessa mudança no modelo, para a ruptura, ele vai ser o impacto direto, porque quanto mais assertivo eu for, mais ruptura eu vou ter. Claro. A gente teve uma redução de estoque, o nosso estoque foi para 118 dias. Estava 132, eu não sei se vocês lembram. Lembro. Ele foi para 118 dias, então já caiu bem. Nunca ele teve uma queda assim tão drástica assim de um ciclo para o outro. Porém, tem essa questão da ruptura agora, que é um ponto que a gente vai ter que ter muito cuidado aí, porque precisa ficar atento a esses itens que não são rupturas da indústria e que estão agora sendo ocasionadas a ruptura porque a gente não está fazendo realmente a reposição dele porque não tem uma sugestão de venda para ele. Tá certo. Aí, Ricardo, qual é o ponto de atenção também aqui? Os itens que a gente colocou que ia vender e não vendeu, ele está gerando excesso de estoque agora para o próximo ciclo. Então, precisa já elaborar uma ação para isso, tá? É isso que eu vou querer ver contigo, Adriana. Nessa planilha aqui eu vou conseguir enxergar isso, nessa informação, porque eu enxergo o que ficou em ruptura e o que está em excesso. Porque daí eu vou dizer para os meninos, vocês planejaram que iam vender isso aqui, até agora não vendeu nada, e a gente vai ter que fazer ação por conta disso. E aí eu vou dizer, cara, vocês estão acertando em algumas coisas sim, outras não. E o maior percentual, as outras não. Aí é a hora que eu vou chegar e vou dizer, vou falar com cada um, não vou juntar todas de uma vez, porque se eu juntar todas, vai virar aquela zoada grande. E aí não, eu vou chamar uma de cada vez e mostrar a realidade de cada VD. E aí, o que eu acho importante, Ricardo, você fazer? Essa planilha aqui, ela vai te auxiliar para você validar os planejamentos que você está recebendo. Então, por exemplo, se você cruzar essa informação aqui de assertividade com o que as meninas já estão te passando, você já vai ter aqui um olhar diferente na hora que você vê aqui, a assertividade desse item foi baixa. Deixa eu ver quanto que ela está colocando de novo, para ver se faz sentido ou não com o histórico de venda que eu estou enxergando aqui. Porque se de novo ela colocar uma quantidade baixa e ela tiver uma venda muito alta, novamente ela vai ter falta do material. Então, essa planilha aqui, ela auxilia vocês a fazerem esse tipo de análise nos planejamentos futuros. Adriana, inclusive, pode falar. Eu vou ter que dar uma olhada agora aqui nos pedidos que eu estou terminando de receber. Tipo, eu recebi o de Iguatu, Boticário e Eudora. O Boticário está passando 32 mil do orçamento. Aí, quando eu olho aqui, Eudora dela, ela está passando nada mais que nada menos 274 mil. Diga aí, chefe, eu subo esse pedido? Aí tem que ver, né? Aí a gente precisa abrir ele para entender. Jesus. Adriana, você pode
Porque na verdade é só construir um quadrinho. O que é que eu gostaria? Lembra que você já me viu repetir isso várias vezes, que a gente precisa entregar um material que seja o mais didático possível para essas meninas. Aí a pergunta, eu sei que tá tudo aí, tá? Curva A, quantos por cento isso representa, tá tudo bonitinho aqui. Mas você conseguiria criar uma abinha em que, ou em algum lugar, não sei, mas uma abinha com um dash bem simplório mesmo, dizendo assim, VD Quixadá, tua assertividade na curva A foi de 20%, tua assertividade na curva B foi de tantos por cento, na C foi de X%. E aí essas mesmas três, como você botou aí, baixa, média, alta e acima de 121. Mas com esse resumo, bem resumidão mesmo, porque quando a gente estiver discutindo com ela que a curva A dela do ciclo acabou, é só mostrar esse quadrinho. Cara, tua assertividade na curva A tá sendo isso. Então presta mais atenção nos itens mais importantes, que é o A mais, o que está dentro do ciclo, porque é isso que move teu ponteiro. Se tu não tá dando a devida atenção, tu vai permanecer com alta ruptura e perdendo de bater meta financeira. Consigo sim. Inclusive, assim, essa informação, ela faz seu filtro aqui, mas eu vou fazer esse quadrinho porque realmente, visualmente, para vocês fica melhor. Isso. Então, por exemplo, eu só vou fazer aqui Quixadá, tá? Tá. É Quixadá ou Iguatu. Iguatu tá aqui, ó, com assertividade de 48% no geral. Eu não fiz nenhum filtro, eu só filtrei Quixadá. Certo. Aí, se eu filtrasse aqui, ó, curva A curva A dela, ela teve 61% de assertividade. Se eu for para a curva B aqui, a curva B, ela teve 36% de assertividade. E a curva C, quanto que ela teve de assertividade? 41%. Certo. Então, isso daqui, eu vou fazer um resumo. Da mesma forma como eu fiz um resumo aqui, eu vou fazer um resumo aqui por curva. Top, tá? top. Para cada um deles. Aí, Adriana, para você me ajudar também, nessa mesma quadrinho que você vai fazer, se você puder colocar assim, ó, curva A. Quando eu selecionar a curva A, já aparecer a média de cada uma das VDs. Porque eu vou numa reunião com todas elas, eu digo, ó, Regina, tua assertividade tá de 20%, enquanto eu aqui tenho a Elisângela com assertividade de 60%. Então não culpe o setor de suprimentos, não culpe a indústria e não culpe ninguém. A sua qualidade de sugestão de venda não está sendo legal. E tá aqui a prova. Sabe? Sim, não, beleza, pode deixar que eu vou fazer. É como eu falei, né? Esse daqui era uma inicial, mas eu quero colocar isso aqui no BI, bonitinho, Muito pra ficar bom. um negócio mais, né? Muito bom. Ela vai se Mais reinventar essa organizado. planilha aí. Mas pra ficar com um negócio mais organizado, né? Com cara de profissional. Você E... não tá com cara de profissional ainda não. Adriana, e uma coisa que eu tô pensando aqui, e já tá muito claro pra mim, quando a gente tá criando momentos com as coordenadoras, eu acho que não é o suficiente. Eu acho que tem que criar um momento em que todas as gerentes têm que participar desses treinamentos, desses momentos comigo, com Priscila, com vocês. Porque se a pessoa que está ali liderando, falando das coordenadoras, elas não conseguem ter um real entendimento de como isso aqui roda, funciona, como é que elas vão receber alguma coisa de qualidade? Pois não vão. Não, a gente já chegou a receber mensagem de quem faz a sugestão lá na ponta falando, pois me explicaram tudo errado. Pois é isso, cara, é isso. Eliciane, ela vem entender ontem o que é sugestão de venda e esquecer a bendita coluna de estoque e de trânsito. Sabe? Com muito esforço. E quando ela fala comigo, eu morro de elogiar essa curiosidade dela e não ter essa vergonha que a maioria tem de estar perguntando. Sim. Né? Não, é assim, se precisar que, óbvio, assim, eu não tenho expertise que vocês têm para poder direcionar no comercial, porque comercial não é só os números, tem outra estratégia por trás, que é a ação de marketing que vocês vão fazer, ação de fluxo que vocês vão fazer. Sim. É como o Guido falou, Adriana, você nunca serviria para o marketing, pro comercial, que você é muito analítica. A parte da analítica não serve só no comercial, não. Eu falei assim, não, tudo bem, realmente não é meu estilo, não. Mas assim, isso aqui é
ajudar muito elas, e se elas entenderem, Isso. é 50% do caminho andado para elas. Isso. Então, elas vão conseguir acertar muito mais e elas vão conseguir desempenhar muito mais. Isso. O esforço delas para bater meta vai ser menor, pode ter certeza. É isso, porque ela vai estar com estoque qualificado, bonitinho, né? Preparado para o que foi projetado de vendas, projetado para o que é foco dentro daquele ciclo. Então, isso é o que você falou agora. Beleza. E com essa informação que a gente tem aqui, ela olhar, se ela abrir a curva A e ela olhar no detalhe cada um, ela vai saber o que faz acontecer. Sim, Eu Adriana. vou gastar minha energia aqui. Sim, Adriana, uma pergunta. Ela tá aí? Tá? Tô aqui. Ela tá caladinha. Deixa eu te perguntar. Você já me viu algumas vezes reclamando do tempo que nós aqui na ponta estamos gastando, né? Os líderes lá da ponta, do comercial. Sim. Aí eu te pergunto, qual a possibilidade, ou como você me ajuda a pensar numa estratégia em que a gente pudesse dividir esse trabalho? Por exemplo, nós aqui gastaríamos o nosso tempo, mas com o que mexe no ponteiro, o que realmente é relevante. Porque se eu pegar só curva A e B, só isso aí já vai representar mais de 70% do meu faturamento. Sim. Certo? Então, é nesse sentido que eu pergunto. Porque quando você pega curva A e B e aí eu vou fazer aqui um balanceamento percentual que não vai ser o correto, mas vai ser similar à realidade, que é o seguinte. Curva A e B em relação a número de SKUs diferentes, talvez o Boticário tem o quê? Vou chutar, 2.000 SKUs diferentes. Curva A e B deve dar algo em torno de 20%. O que é numeroso mesmo é de C para baixo. O que é numeroso mesmo. E aí eu pergunto, e é onde está o grande trabalho? E é onde está o tempo que se leva? Aí eu te pergunto, como é que a gente consegue, junto, pensar numa estratégia de que a gente pudesse deixar para os líderes gastar esse tempo no que realmente mexe o ponteiro, e essa outra parte que tem menos giro, que deveria representar menos percentualmente em relação a faturamento, ficasse mais com o setor analítico? Assim, Jader, só a questão de estar curva na planilha, eu acho que já é um direcionador para elas, né? Porque, assim, a curva já é o sinalizador de que se elas estão gastando muito tempo analisando curva C, está errada. Porque elas deveriam estar investindo tempo analisando curva A e B, né? O que a gente pode colocar ainda de sinalizador, que eu não sei se também faz sentido ou não, até porque elas também têm que enxergar qual que é o valor disso para elas, né, na planilha. Porque se a gente começa a colocar um monte de coisa, aí daqui a pouco vão começar a reclamar que a planilha está cheia de coluna de novo. Sim, sim. O que a gente poderia colocar tipo assim, olha, dentro dessa categoria aqui, o item que mais saiu foi esse no ano de 2023. Então, vai ter o sinalizador da curva A, B, C, e aí também dentro da categoria a gente pode colocar, olha, é uma categoria A++, é uma categoria A, é uma categoria B, para falar por categoria o quão expressivo é aquele item, porque, por exemplo, se eu tiver uma promoção de perfumaria, e aí eu filtrar a categoria perfumaria e identificar que dentro daquela perfumaria, dentro da categoria perfumaria, eu tenho 2 SKUs, que em 2023 elas representaram AA para mim, e as outras 3 representaram C, qual que vai ser o meu foco de olhar? Essas 2 que são AA. Então, o potencial que eu tenho que enxergar aqui de direcionamento de valor de venda vai ser para essas 2. Eu acho, Adriana, que ficaria, assim, muito mais claro até para elas poderem olhar, porque, por supor, o que a gente falava ali, quando você colocar essa categoria, a coluna de categoria de produto, e dentro da categoria perfumaria, feminino ou masculino em si, até dar produtos que é da curva A, 2A, A3+, 3+, e dentro dessa categoria ter 3, 4, 5 produtos que são C ou D, cara, é ela focar e dizer o seguinte, eu tenho que olhar para esses caras A e B aqui e focar no A, porque você vai dar uma informação que não tem
tanta representatividade quanto os outros. E aí para todas as outras categorias também. Eu acho que isso aí já fica mais do que mastigado para elas entenderem. Porque vamos lá, se a pessoa não entender isso daí, não tem mais o que... Adriana, deixa eu te explicar um negócio. E aí, tu também, para tu entender também o lado da gente aqui que tá fazendo pedido. Sim. E, enfim, vamos lá. Isso é real mesmo, vamos lá. Do jeito que era antes, como foi a vida toda, que eu olhava o estoque, o que é que eu fazia? Olhava lá e via lá. A Arbo tem 3.900 unidades na VD de Tauá. Cara, na hora que eu bato o olho e vejo uma loucura dessa, por ser um produto A+++, de cara a gente já sabe que não tem que estudar os ciclos, olhar se vai ser o suficiente. Então você já dá um pulo, pula essa linha, concorda? Uhum. Hoje, como elas não veem isso, elas têm que, de um por um, literalmente fazer esse estudo. O que é humanamente impossível acontecer. Porque quando você pega uma planilha de estoque regular, ele tem quantos mil SKUs? O regular acho que é o mais pesado. O regular, acho que ele vai ter em torno aí de umas 800 SKUs. Tá entendendo? Porém, são 800 SKUs que nem todas têm vendas, né? E aí eu também já não sei se elas fazem o filtro de verificar como é que foi a venda. Porque às vezes elas perdem tempo analisando um item que eu não tive venda. Então, para que eu estou analisando aquele item, né? Também tem esse ponto. Sim. Porque se eu for verificar realmente o que vende, eu tenho 800 linhas. Mas o que vende realmente não são as 800 linhas. Tem esse ponto também, que eu acho que nesse tipo de pedido elas não fazem essa análise também. E na verdade isso serve para todos os tipos de pedidos, a não ser para lançamento, porque lançamento eu não vou ter mesmo. Agora, até para item promocionado. Se eu pegar todo o histórico de 2023, e aí a gente já fez um estudo aqui que existe uma frequência de promoções. Então, se um item está promocionado no ciclo 4, qual é a probabilidade dele estar promocionado de novo, por exemplo, daqui 3 ciclos? A gente já viu que, geralmente, os itens que estão promocionados num ciclo, eles voltam a estar promocionados a cada 2, 3 ciclos seguintes. Então, se elas também verificarem o histórico de vendas de 2023, que é o que a gente coloca na planilha, e enxergar que aquele material ele não teve venda, ela também não precisaria estar perdendo tempo para poder fazer a promoção. Mas é que eu falo, são coisas muito mais analíticas. Se elas não têm essa visão, elas vão ficar olhando item por item. E aí vai demorar mesmo? Vai demorar mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É você falando e eu pensando aqui, cara, quem tá fazendo de verdade é que deveria ser a pessoa que tem ideias como essa de, o que não tem venda eu vou já tirar do filtro. O que é... Sim. O que é essa maquiagem aqui que eu já conheço, que essa categoria não vai ser forte nesse ciclo, eu já vou tirar, porque isso é irrelevante. E elas não fazem. Aí eu tô pensando aqui, cara, a minha vontade é pegar uma loja, um PDV, pra mim, Adriana, pra ser o Jada que faz esse pedido, porque desse jeito a pessoa começa a desenvolver estratégias de agilidade, de buscar alternativas de ser mais produtivo e eficiente. Pensando em pegar uma pra mim. Porque o que acontece? Às vezes você vê, cada reunião que a gente faz, elas falam assim, tinha que ter os históricos de todos os ciclos. Aí a gente vai lá e coloca. Tinha que ter os históricos das 2 últimas promoções. Aí quando foi pra loja falou, não, pra gente eu não quero os históricos das 2 últimas promoções. Aí pra uma mesma VD fala, não, olha, pra mim também não é interessante ver. A outra fala, não, pra mim é interessante ver. Então não existe nenhum consenso de falar assim, não, mas qual que é a informação realmente relevante para se analisar a planilha? É isso os mesmo. descontos, são as promoções, são as vendas, o que é? É isso mesmo. Aí, o que é relevante, na verdade, é o que ela sempre falava, ao saldo. Não, o saldo não é relevante. Não é o saldo relevante. É muita informação que não seria relevante. Então, assim, pediram categoria, a gente colocou categoria. Pediram a curva, a gente colocou a curva. Pediram para fazer a curva A da A, a gente colocou a curva A da A. Pediu para colocar as 2 últimas promoções, a gente colocou as 2 últimas promoções. Realmente, assim, talvez é o caso mesmo do que você está falando, Jader. Pegar uma para fazer e entender, tá bom, deixa eu sentir aqui na pele qual é a dificuldade que está acontecendo. É sim. Até para eu ter uma segurança e um conhecimento absolutamente pleno do que é fazer isso.
Porque eu confesso que eu fiz alguns exemplos na hora das reuniões das primeiras reuniões e talvez não foi o suficiente. Eu tenho que fazer de verdade, porque só assim eu sentirei na pele o que elas estão sentindo e vou conseguir, em cima disso, pensar em melhorias. Porque realmente é meio complicado a gente falar, porque às vezes a pessoa ela tá indo pelo caminho mais difícil. Se ela tá indo pelo caminho mais difícil, realmente ela vai demorar muito. E aí não faz sentido. Né? Não faz sentido. Eu vou dar um exemplo. Lembra quando a gente fazia os pedidos com o Marcel? Sim. O Marcel, ele ficava um dia todo, na verdade, só para ver a sugestão de Iguatu, e muitas vezes a gente tinha que culpar o dia seguinte, metade do dia seguinte. Sim. Mas ele olhava item por item. E isso, ele tem acesso ao saldo, tem acesso aos pedidos, tem acesso a tudo. Se elas estiverem fazendo a mesma análise que elas faziam nesse outro cenário, não vai adiantar. Não. Elas estão tendo ainda um olhar diferente do que precisa ter. Sim. Tá certo. Sim. Uma coisa que eu estou falando para todas elas é que elas olhem por curva. Galera, olha a curva, filtra a curva A, vá para a curva A e vai fazer. Quando você olha a curva A, você vai ver o histórico ali do que teve no ciclo, todos os ciclos atrás que a gente pediu, olha lá. Ricardo, mas aí, volta a falar que o Zé acabou de falar. Mas é que a gente teria que ter um estoque. Não esquece estoque. Olha aqui o que foi que vendeu. Ricardo, aí isso para Boticário. Aí olha lá e tudo mais fala. Aí olha para a Eudora. Aí diz o seguinte, Ricardo, mas o que é ruptura aqui? Eu não sei o que é ruptura, porque a Eudora está faltando demais e não sei o que. Tá? Eu falei, olha, o que você tem que olhar é o histórico de venda. Se teve ruptura ou não, a gente vai ter essa informação logo, não se preocupe com isso não. E aí, o que ficam é que a maioria ainda tem gente que diz o seguinte, mas a gente tinha que ter a coluna do estoque aqui, porque a coluna do estoque é que vai me ajudar a fazer isso tudo e tudo mais. Tem gente que ainda quer olhar linha por linha. Que aí a gente olha o seguinte, eu já falo para todo mundo, galera, tem uma coluna aqui que está com produtos desativados. Sim ou não? O que está assim, tira ele da frente da gente. Pronto, acabou essa história. Aí depois filtrar por curva, que para poder entender o negócio mais no detalhe. Mas beleza, Adriana. Eu não sei, assim, Jader, eu vou colocar a informação que você solicitou, tá, da curva. Eu acho importante ter esse momento. Esse daqui ainda não é a planilha final, né? Certo. Porque a planilha final vai ser só quando finalizar o ciclo, que vai ser daqui 4 dias. Certo. Mas aqui já dá bem um norte pra gente saber como é que tá a nossa assertividade, né? Claro. Eu vou colocar aqui essa questão da curva, tá? Vou mandar de novo aqui a informação. E aí, se vocês precisarem de um momento para poder falar com elas, para explicar o que está pegando, o que se impacta, aí vocês me avisam que a gente marca um momento separado, loja, BD, que eu acho que são visões também diferentes para a gente poder tratar isso, tá? Sim. Mas aqui é um ponto realmente de alerta e atenção que, assim, ok, a gente sabia que nesse primeiro momento a curiosidade ela ia ser baixa, mas agora a gente tem informações suficientes para poder acertar aí agora os próximos ciclos, né? Eu não digo o ciclo 5, porque o ciclo 5 a gente praticamente já fechou as compras, mas o ciclo 6 é o ciclo que a gente está comprando agora, é os ciclos que vocês estão enviando os pedidos para a gente hoje. Então tem a oportunidade da gente olhar, da gente corrigir algumas coisas, tá bom? Adriana, essa planilha aqui que você está mostrando para nós, você vai conseguir colocar categoria nela e mandaria para nós? Consigo colocar categoria Pronto. sim. Inclusive eu tinha colocado, mas eu tirei. Não, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa planilha que você vai me mandar, eu vou pegar aqueles pedidos que eles acabaram de mandar para nós, eu vou juntar minhas gerentes e vou dizer o seguinte, galera, eu queria que vocês me explicassem como é que cada um de vocês fizeram esses pedidos. Depois que ela me explicasse, eu vou dizer, aí eu abriria uma dessas aqui para elas dizer o seguinte, fulana, você, vamos clicar aqui na curva A desse teu pedido. Você colocou tanto. Olha quanto é que você está tendo de assertividade nos teus pedidos da curva A. Porque eu vou colocar na cabeça de todo mundo que não precisa pedir a solicitação do estoque, e sim olhar para essa informação de curva e histórico de venda.
que vai ser muito mais fácil. Que vai dizer, olha, enquanto vocês estão endoidando a cabeça de querer olhar linha por linha, vai sendo mais rápido vocês fazerem desse jeito aqui, que é uma coisa que eu já falei umas 5 vezes para todo mundo. Tem gente, já tem gerente que está fazendo isso do jeito que eu estou falando, agora tem gerente que não está. E a gente sabe quem são as pessoas que não estão. Aí eu vou ter que abrir um pouco a cabeça da pessoa e botar lá dentro uma moedinha de dizer essa. VD, eu acho que aqui a gente não teve grandes diferenças de uma para outra. Deixa eu puxar aqui só para ver como é que ficou as VDs. VD ainda, por incrível que pareça, a Regina foi que acertou mais, ó, 48%. Tá vendo? E dentro daqueles 80% a 120%, ela ficou, com Parnaíba, Iguatu e Quixadá. Foram as que mais acertaram, tá vendo? Foram as que mais assim também estão dentro. Agora, uma que provavelmente vai sofrer bastante com desabastecimento e ruptura é São Bernardo. Tem 45% acima do que a gente poderia estar atendendo já. Sabe o que é isso aí? Ela crescendo mais de 100%. É isso aí. Aí eu falo assim, significa que a gente deixou de vender tudo isso? Não, porque a gente ainda estava com excesso de estoque, então tem algumas coisas que a gente vendeu, mas provavelmente zerou o estoque. E aí vai impactar o quê? O próximo ciclo, que é o ciclo 5. Aí sim vai impactar. E você pode ver, Adriana, que São Bernardo e Araiós vai na mesma pegada. É isso mesmo. São Bernardo e Araiós vão na mesma pegada. Que é o que o Otiado acabou de falar. O crescimento dessas duas aí a gente estava vendo o número ontem, o foguete está andando topado. Agora, por exemplo, um ponto de atenção aqui, ó, é Tauá. Tauá vai ficar com muito excesso de estoque, porque baixa, em média, ela teve aqui, se eu somar as duas, 43%. 43%. Então, ou seja, do que ela planejou lá para vender, se eu tive que comprar alguma coisa ali do que ela me planejou para vender, 43% daquele estoque ali, ó, é excesso agora. Isso. Tá. Ok. Não, mas é bom porque esse daí eu vou filtrar com cada um, vou dizer, ok, ó, sua realidade aqui, filha. Beleza. Tá certo? Tá eu vou colocar aqui só a informação da categoria e da curva, aí eu mando para vocês de novo. Tá ótimo. Então. Mas, Adriana, muito obrigado, Adriana. Essa reunião ela é muito boa, Adriana. Ela é muito boa para... Que bom. De verdade, porque a gente realmente... Isso sim é análise. Isso sim é se aprofundar para entender o que é que a gente pode melhorar, onde a gente está errando. Então é muito importante esse momento aqui da gente. Obrigado. Nosso encontro semanal, viu? Sim. Então tá bom. Bom descanso pra vocês, viu? Pra vocês também. Tem terceiro turno ainda, filho. Que descansa agora não, cada hora não. Valeu, Tchau. obrigado. Obrigado, Adriana. Tchau.